Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Tarobá, Cíntia Investe. E esse podcast é destinado a você que quer saber mais sobre investimentos. Meu nome é Cíntia Carizotti, eu trabalho nesse mercado de investimentos, principalmente de ativos digitais. E a minha missão aqui com vocês é descomplicar esse mercado de investimentos, que muitas pessoas acham difícil, acham complicado, acham confuso. Então, a gente vai desbravar juntos esse mercado. Então, se você sente que seu dinheiro não está rendendo, ou que você tem medo de perder dinheiro com investimento, ou se tem muita informação no mercado e você não entende muita coisa, esse podcast é para você. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Luiz Fernando Cabral. Vou apresentar ele e depois ele vai falar um pouquinho mais sobre a vida dele. Mas, além de contador, ele é empresário, investidor, palestrante, consultor e professor. Ele faz um trabalho super legal nas redes sociais, como contador do Trader, é isso? É isso. E, gente, depois a gente vai deixar as redes sociais aqui dele. Eu me encantei pelo trabalho, tem tudo a ver com esse mercado de investimentos e principalmente do mercado digital, que ainda é um pouco desconhecido. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Cíntia, nossa, você levantou mesmo as informações. Já sou sua fã. Que isso, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui e parabenizo porque é disruptivo. Eu peço a Deus que te abençoe, você está no caminho certo. Você começou muito bem, eu acho que tem muito medo, muita insegurança, muita falta de informação de qualidade. Eu tenho certeza que você vai conseguir dar essa transparência. Então, muito obrigado, estou muito feliz, gente, muito feliz mesmo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado de investimentos de forma geral, o porquê investir, a diferença de tipos de investimentos. Vamos dar uma pinceladinha no mercado digital. E também de imposto de renda, que você aí é o expert nesse assunto. Mas eu quero que você volte um outro programa para a gente aprofundar mais na parte de imposto de renda. Porque eu sei que é a pedra no sapato de muita gente, né? Hoje o contador do trader... Na verdade, quando eu criei o contador do trader... trader para nós na época era o cara que investia na bolsa. Bolsa de valores. Agora não, trader é quem especula. Né? Em vez de ter um investidor a longo prazo, o buy and hold, aí nós temos o position trade, então, mas o contador do trader, ele realmente tem... Eu fico muito feliz daquilo aonde a gente chegou. Hoje a gente atende todos os estados, tem mais de 14 países, então fico muito feliz. Depois de Londrina, né? E Londrina, né? Sair de Londrina. Então não está restrito ao mercado nacional, vocês atendem também. Seja domicílio... A gente agora vai colocar um pé muito forte também nos Estados Unidos, até porque o Trump acabou ganhando lá. Isso favorece o mercado, querendo ou não. A gente tem que... Também somos empresários, a gente tem que olhar como é que funciona o jogo. E agora a gente também quer trabalhar com os residentes fora do Brasil. Então, a gente trabalha ainda muito com os residentes aqui no Brasil, que investe fora, ou cara que está lá fora, mas deixou o CPF aqui, não deu saída definitiva, e aí acaba tendo obrigações a cumprir aqui. Certo, tem muita gente que mora em outros países que investem aqui no Brasil. A gente tem produtos bons de investimentos aqui. E o Brasil ainda é uma... Se a gente pegar o PIB da Nicarágua, Guatemala, vem para Colômbia, Paraguai, Chile, todos eles, Argentina, todos eles não dão o PIB do Brasil. Então o Brasil, mesmo com essa... Às vezes uma insegurança aqui ou outra, ainda faz sentido investir aqui. Faz. E também tem estabilidade fiscal, econômica e política em vários outros países, né? Não adianta a gente ficar só reclamando do Brasil, porque não tá tão legal aí de forma geral, para todo mundo. Na verdade, o Brasil é mais confortável do que em outros países. Eu concordo. Bom, mas então, vamos começar a falar de investimentos. Levar essa informação para o pessoal de casa. Primeiro vamos falar da importância de investir, porque às vezes as pessoas escutam falar sobre investimentos, até sabem que devem começar a investir, mas não entendem exatamente por quê, ou por que o investimento é tão importante na vida das pessoas. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que o Brasil realmente evoluímos bastante. Quando eu comecei na Bolsa, eu tinha 800 mil CPFs na Bolsa, quando eu comecei o contador do trade. Isso foi em que ano? Você tem mais de 10 anos de experiência, né? Em 2008, né? 2008. Eu comecei o escritório, né? E aí, em 2012, eu estava dando aula na Unopar, foi quando a gente começou a entrar no mundo dos investimentos. Mas eu fui
Eu comecei, cara, eu vou abandonar a contabilidade, eu era professor na época, vou abandonar a docência, eu quero andar de Porsche, arrasta pra cima, treinar da praia, sabe? Essa era a imagem que eu tinha na época, e depois a gente viu que... trader agora. Não, vou 1 horinha por dia e acabou. Depois é só aproveitar. E depois é só aproveitar. Aí depois a gente foi vendo que não era muito bem assim que funcionavam as coisas, e em algum momento eu acabei colocando a contabilidade junto e formar, mas para responder a pergunta, então eu acho que o brasileiro precisaria um pouco mais de educação financeira, né? Então eu acho que isso falta, essa base de falta. Então o investir dá ainda a impressão, talvez os jovens não, mas eu que sou um pouco mais velho, né? Então quando a gente fala de investir, até eu que estou no mundo, às vezes a gente cria-se uma leve má impressão de que é muito longe, de que precisa ter muito dinheiro, de que não é para mim. São crenças que foram instauradas em nós e que acabam afastando o mundo dos investimentos de nós. Então, investir para mim é fundamental. Sendo que hoje é acessível para todas as pessoas. todos. Se a gente falar de um tesouro direto, a partir de R$30 uma pessoa consegue investir. Não, e quebra aquela... eu acho que o brasileiro está começando a quebrar, e eu tenho visto muito isso, tanto que a gente faz gestão de patrimônio também, principalmente quem está fora do Brasil, de que antigamente era muito comum os pais orientar, a gente precisava... não precisava nem fazer faculdade, era arrumar um emprego, carteira assinada e comprar uma casa, esse era o sonho. E hoje a gente percebe que muitas das vezes, dependendo de situações específicas, você não precisa nem comprar casa, tem outras formas. Então, assim, a gente está numa evolução. E investir, para mim, não para quem está começando a investir, não é somente você comprar alguma coisa, esperando que vai... Mas é você criar a cultura de ter um plano e nesse plano você rentabilizar um determinado capital. Então, eu acho que a gente pensar a longo prazo, você começar a pensar que se você deixar o dinheiro parado hoje, ele desvaloriza muito rápido, né? Isso, as pessoas às vezes confundem o poupar com investir, não é? Não, mas eu Nada de poupo, eu poupança. tenho dinheiro guardado. Tem a poupança. E tá na poupança. E aí, se a gente pegar o histórico de inflação dos últimos anos, teve alguns anos que deu negativo a poupança. Ou seja, além de não ter rendido, desvalorizou, perdeu o poder de compra. Não, e assim, é que a falta de informação leva a isso, né? Então, em poupança, vocês acham que estão tranquilos, assim, eu conheço um monte de gente que... Não é que poupança eu não vou perder. Poupança ninguém vai tomar de mim. Poxa, tem um monte de título de investimento aí que tem um fundo garantidor que até 250 mil o próprio governo te devolve, ou seja, é muito próximo da poupança. O próprio investimento no governo, que é risco soberano, né? Exatamente. Tem muito tipo de investimento. Mas eu tenho notado que a nova geração... Porque na nossa época, acho que a gente tem idade parecida, dos nossos pais... Não se falava muito de investimento. Então, investimento era o quê? Era comprar imóvel, que veio muito na época da bolha, né? Isso. Não, da alta inflação, e do Cruzeiro, né? Quando saiu a parte quando estava no Cruzeiro e a inflação, você comprava um terreno hoje, daqui a pouco o cara... Valorizava, era uma forma de proteger o dinheiro. Então, criou exatamente. a cultura que investimento é imóvel ou terra, né? Dependendo da região aí. Até a Rede Globo falava terra, tinha uma novela que falava terra é sempre terra, né? Dando alusão de que terra você nunca vai perder, né? Isso, mas na verdade não é que não vai perder, mas você deixa de ganhar, você deixa de fazer, você deixa um patrimônio imobilizado, ele estaria às vezes gerando custo, né? Um imóvel mesmo, se você num local imóvel, né? Tem o risco de vacância. E mesmo se locar, eu tenho um imóvel alugado numa outra cidade, a primeira cidade que eu morei, em Rolândia. Eu casei e fomos pra Rolândia. Eu dava aula na Facar, montei o escritório em Rolândia, minha esposa passou no concurso lá, comprou um apartamento no centro lá, tal. Acho que R$600 de aluguel. Assim, é um bem pequenininho, foi o primeiro imóvel que eu tive. A inquilina me ligou dizendo, os pisos deu problema aqui, gastei 10 mil nos pisos do imóvel. Ou seja, eu tenho 3 anos de aluguel lá que não vai ter retorno nenhum. A manutenção. Nenhum, Sendo que o investimento você faz o dobro, muitas vezes, né, do rendimento mensal de um aluguel. Não tem custo com isso. Seu capital vai crescendo, porque você deixa nos juros compostos, que é importante a gente trazer isso agora também. Porque as pessoas acham que, às vezes, né, investir é o quê? Você coloca o dinheiro... E você precisa colocar mais para aquilo crescer. Ou que só vai render aquele mês e vai ser o rendimento mensal. Quem está no juros simples. Mas aqui no Brasil a gente tem esse benefício dos juros compostos. Que eu acho, assim, incrível.
Eu sempre, quando atendo, faço minha assessoria de investimentos, que quando eu faço uma simulação para um cliente do, sei lá, R$100 de hoje, o quanto ele vai virar daqui 10 anos, ou R$10.000 de hoje, o quanto vai crescer só de deixar parado. Valor futuro, né? O valor futuro. Tem até formas matemáticas para você encontrar. Eu adoro. Né? O juros composto, para mim, ele é... Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, o investimento ele não está no aporte, ele está nos juros compostos. E ao longo prazo, uma boa estratégia, não precisa... mas eu tenho que estudar muito. Não, coisa simples. E os juros compostos, para explicar ao pessoal que está assistindo, porque o brasileiro está acostumado a pagar juros compostos nas dívidas. Isso. Então, é o seguinte, vamos trazer para o inverso. Quando existe uma dívida, vai gerando juros se você não paga. Quanto mais tempo leva para pagar, mais cara fica essa dívida, mais juros tem em cima dela. O investimento é a mesma coisa. Vai gerando juros sobre juros. Então, vamos supor que eu investi R$10.000 nesse mês. No próximo mês, vai ter lá 10.100, por exemplo. No outro mês, vai render sobre os 10.100, não mais sobre os 10.000. É aí que está o segredo. Matematicamente, tentar explicar de uma forma mais simples, pelo menos para mim, assim, se você me permite, eu tenho R$100 hoje, os juros é de 10%. Então, no ao mês, só um exemplo, tá, gente? Então, passou o mês, você tem 110, porque você tem 10 do capital e você rendeu 10%. O próximo mês vai ter o mesmo 10% de rentabilidade, só que a base mudou. A base mudou. Agora você não tem mais, não é sobre 100, é sobre 110. E se você aportar mais um muda. pouco, então aí você tem os 100, mais os 10 que você ganhou de juros, mais o aporte e os 10% será sobre o montante que você está acumulando. Isso ao longo do prazo é brilhante, é lindo. Eu sou viciado, eu adoro ver o patrimônio crescer. É uma delícia, né? Não, de verdade, sim, eu sou viciado. Não é mais de questão de investir assim. Eu me sinto realizado quando eu tiro uma parte da minha remuneração e eu invisto. Eu vou lá, tiro um dia lá e vou comprando umas ações aqui, compro uma coisa ali, compro um Então, Bitcoin e essa aqui. disciplina de todo mês guardar um pouquinho, cada pessoa vive uma realidade, tem uma condição de separar uma parte do capital ali, vai depender muito, né, da vida da pessoa e da receita, mas é tão importante todo mês separar um pouquinho. Eu falo que é para pagar o meu eu do futuro. Exatamente. Eu falo para os meninos que eu falo, se pague primeiro. Mas mesmo quando a gente sobra, sabe por que eu fiquei apaixonado pelo mercado financeiro? E aí eu, como contador, olhei e falei assim, eu tenho tudo. Porque a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, quando você faz a contabilidade da tua vida financeira, né, é você contabilizar mesmo, é você olhar assim, olha, eu ganho tanto, eu tenho despesas que eu não tenho como tirar de mim, que são as despesas fixas, por exemplo, eu tenho o meu aluguel, a escola dos meus filhos, não tem como eu mexer nisso. Mas eu vou ajustando, mas eu posso ajustar aqui, posso ajustar ali, chegou no final eu tenho um saldo positivo. Desse saldo eu vou pegar 30%, 20%, vou para lazer, o resto eu vou investir. Só que às vezes as pessoas fazem o brasileiro, ele faz o contrário. O inverso. Ele olha primeiro a linha final. Então, se você sempre esperar sobrar dinheiro para você investir, você não vai. Então eu falo para eles, se pague primeiro. Né? Então quando eu comecei, eu lembro que eu recebia meu salário, que na época era bem pouquinho, eu pegava tipo R$150, isso aqui é para mim, eu vou investir. Chegava no final do mês, minha conta estourava, R$100, 150, às vezes o que eu coloquei estourava no final do mês. Mas você não mexia. Mas eu não mexia lá. Falei, não, então eu tenho que ajustar minhas contas no próximo mês para cobrir esse arrombo e ainda eu ter que me pagar. E eu fui criando isso, aí a gente vai anotando, eu tô gastando muito nisso. Sabe aquela história do cafezinho, né? Deixa eu tomar o primo rico, né? Ele era campeão de falar isso. Para de tomar o café que você vai ficar rico. Mas a ilusão não é do café, a ilusão é de você olhar o que é possível você diminuir. Abrir mão de algumas coisas agora. Exatamente, porque tem situações que são fixas, não tem como você diminuir. Mas tem coisas que dá. E aí você acaba criando um plano para investir a longo prazo. Você falou isso, eu lembrei de algo que eu li essa semana, que era assim... vende um rim, mas não desfaz o seu Bitcoin. Pô, compra mais. Pode vender um rim, se você... Uma brincadeira, né? Mas... de comprar, compra mais. E isso que você falou da contabilidade, os números não mentem. Não mente. Não é? Então, essa organização... Porque, assim, às vezes as pessoas, nós brasileiros, vamos levando a vida, esse mês dá um jeitinho, né? Não, deixa eu tirar daqui e colocar ali... E aí vai procrastinando essa organização financeira, vai procrastinando o início do investimento,
Vai ver, passou 1 ano, 2, 10, e a pessoa não formou patrimônio, não se organizou. Né? E a gente traz muito isso para a questão das profissões. Então, autônomo, como é que vai ter uma aposentadoria? Exatamente. Não pensam, né? Não pensam. Não. Mas a mentalidade do investidor é sempre pensar a longo prazo. E quando você aprende isso, você traz também para a tua vida. E quando você traz para a tua vida, muda todo o jogo. O investimento, ele serve não só para que você possa ter ali um capital maior no futuro, ou você ter uma vida mais confortável, mas ele induz você também a se organizar. Então, quando você começa a investir, você começa a, opa, eu preciso me organizar aqui também. E aí vem muito do que você está falando. Até porque o investimento pode ser uma ótima ferramenta para, eu sempre falo isso, adquirir coisas, bens, realizar algumas coisas na vida, tanto de curto, médio e longo prazo, sem descapitalizar. Exatamente. Porque você tem um dinheiro trabalhando para você, gerando renda mensalmente, sem você ter que trabalhar. Porque eu até falo que o dinheiro é o tempo. Eu gosto muito que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai mudando os sonhos, né? Mas eu acho que para quem está começando, se eu pudesse dar uma dica, eu falaria assim, ó, tem um objetivo claro. Eu falava para a Larissa, que está aqui, socialmente que me acompanha, ela foi esses dias comigo, a gente estava e ela quer ir para o Nordeste. E eu falei, cara, vamos criar um plano de investimento. Planeja, vamos Quando planejar. você quer ir, esse ano não dá, o ano que vem não dá, vamos ver se o meu namorado vai pedir eu em casamento, ela está nessa expectativa ali. Já aproveitar. Então já chama ele na chincha, cara, cria um plano, vamos criar um plano para você investir. Porque você tem um objetivo. Eu até dei o meu exemplo, eu fui pra Disney, a primeira vez que eu fui na Disney foi porque eu fiz um plano de investimento. Olha que lindo isso. E assim, comprei o Bitcoin, era o ativo financeiro que eu comprei para esses fins mesmo, e quando eu comecei lá atrás não tinha muito. E eu estava locado numa casa que ela perdeu a licença e ela mandou uma informação dizendo, vai ter que vender tudo. Achei até bem ruim da parte dele, se o povo ter que vender agora, né? Mas eu estava num preço médio bom, mas eu tive que vender. Daí quando eu olhei o cenário que tinha que vender os ativos que eu estava alocado, eu falei, quer saber? Eu comprei para ir para Disney. Se eu sou obrigado a vender, partiu o Disney. Partiu o Disney. Foi no momento certo. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, foi tão bom que nós temos até repetir toda vez. Mas isso é legal, porque assim, muitas pessoas que estão nos assistindo têm filhos pequenos. Então, assim, o investimento pode ser uma ferramenta para realizar a viagem, o sonho. Muitas crianças têm o sonho de ir para a Disney. Ou estudo, né? Pagar uma faculdade para os filhos, pagar um estudo fora do país, que muita gente quer que os filhos estudem, façam intercâmbio. Então, o planejamento de investimento, ele se expande a tantas áreas da vida. Para empresas, investimento é uma ótima ferramenta para as empresas também. Eu falo quer comprar carro, quer comprar apartamento para casar. Eu falo, mas cara, vocês vão financiar? Você já tem data? Não, então cria um plano. Pelo menos para você dar uma boa entrada num apartamento, para você... Se você tiver um objetivo, é mais fácil. Então, para quem está começando, é óbvio que depois quem são mais experientes, a gente não vai trabalhar para... cria um plano para investir, que não é muito esse cenário. Mas quem está começando, quer começar da melhor forma? Pega o maior sonho que você tem, precifica ele e veja o quanto você ganha e quanto tempo você vai levar. Porque investe com propósito. Investe com propósito. Não exatamente. é assim, estou investindo, sei lá por quê, para investir. A pessoa às vezes nem sabe para que está investindo. Porque a chance dele auto-sabotar é muito grande. Se você está investindo sem nenhum propósito claro e real, qualquer adversidade ele vai sabotar, ele vai tirar o dinheiro, ele vai gastar, ele vai consumir. Agora, quando ele tem um propósito claro e ele for fiel a esse propósito, fiel a ele mesmo, é muito mais fácil começar no mundo dos investimentos. Eu comecei assim, eu comecei a fazer o day trade porque eu realmente queria abandonar a contabilidade. Eu estava o escritório não era pequenininho ainda naquela época, eu dava aula em 2 universidades, uma eu coordenava, prova, questão, aluno, cara, o dia inteiro no escritório, ir pra faculdade até 10 horas da noite, sem dando tempo aula. pra mais nada. Nada. E eu falei assim, não, eu comecei a olhar o mercado quando eu falei, cara, é aqui, ó, vou abandonar tudo. De verdade, a gente brinca porque naquela época a gente tinha muito Ports Trade, eu falava do Ports, depois eu encontrei com ele e falei, porra, você me ferrou, cara, esse negócio de andar de Porsche e andar pra cima. Mas você se apegou nesse cara, eu falei assim, porra, se eu conseguir... Eu acho que andar de Porsche era uma expressão, mas assim, se eu conseguisse fazer no mercado o que eu ganhava
como contador e professor, a ideia era eu abandonar Sim. a carreira. Eu quero ver de mercado. Foi um caminho que eu encontrei. Depois as coisas foram caminhando completamente diferente, mas sim, esse foi o passo que eu comecei a estudar. E aí eu fui fazer curso, aí a gente foi... Depois eu posso te contar em outro momento como surgiu as empresas, mas eu tinha esse propósito. Então, nasceu de um propósito, né? Eu falei, cara, eu quero abandonar, quero mudar, fazer uma migração de carreira. E aí eu comecei a conhecer o mundo dos investimentos. Então, se tem um propósito, acho que fica mais fácil. Então, para quem quer começar, comece pelo menos encontrando qual é o teu sonho. Se você não tiver sonho nenhum, encontra um sonho. Tem. Não é possível que não tenha. Né? Inclusive, um dos sonhos pode ser até, não chega nem a ser um sonho, mas é uma busca de uma vida mais tranquila. A gente está vivendo num mundo muito acelerado, precisa trabalhar muito, parece que o dia passa muito rápido, as pessoas não têm tempo de fazer, não tem momentos de lazer, momento com a família, de viajar, porque precisa trabalhar. Que nem você falou, você viu o investimento como algo que te proporcionasse tempo. No fim das contas, era isso. Era isso. Você estava buscando... uma vida, uma qualidade de vida. E o mercado de capital, ele transformou a minha vida. Eu sou realmente completamente apaixonado, grato por eu ter conhecido esse mercado. Lamento não ter mais tempo, porque eu queria estar estudando cada vez mais. Tem muita coisa para estudar, né? Não, eu tenho assim, é um mundo... Galera, é um mundo de oportunidade extrema. Não é pouca oportunidade, é oportunidade extrema. Eu tenho lá uma das marcas que a gente tem, é de educação, e eu falo para alguns contadores que me procuram, que entrar nessa área. Eu falo assim, cara, é um mundo de oportunidade extrema. Porque uma coisa eu tô aqui conversando com você, daqui a pouco a gente, se a gente fizesse tal coisa, aí, vou ganhar uma graninha aqui e tal. Só que o mercado de capital, o mercado de investimento, não é uma graninha. Eu tô falando de grana de verdade, tô falando de você fazer dinheiro, de fazer um nome, de você fazer um rolê que, cara, você não encontra em nenhum outro. Eu tenho contadores que me procuram hoje, que os caras tá 30 anos com o mesmo jeito, tá lá naquele jeitão, fala, cara, tá doido. Se eu falar o que eu te faturo só com uma situação que vocês estão nem dando atenção, você vai brigar comigo, falar que é impossível, falar que eu tô mentindo. E é interessante isso, porque alguns profissional que trabalha com agenda, para ele aumentar o faturamento mensal... Ou ele precisa ter mais braço, contratar mais pessoas, ou ele precisa aumentar a tua hora de trabalho, o teu valor de serviço prestado, ou se for, né, de produto, enfim. E aí, onde vai parar isso? Ou ele trabalha mais, ou ele aumenta o valor. Já com o investimento, é exponencial. Pode crescer de várias formas o investimento, né? Eu vou repetir. Para mim, são oportunidades extremas, assim. Que eu cheguei numa situação... Hoje a gente tem 70 contadores trabalhando lá dentro, numa das marcas, tem mais 10 no outro, a gente tem bastante galera. E hoje, assim, eu vou lá e eu fico só estudando, eu só fico nesse papel aqui, ó. Essa é a minha vida hoje. De comparar há 10, 15 anos atrás... Era mão na massa, totalmente. Tá doido, tava... Na execução catando, mesmo. Não tinha um gato puxar pelo rabo, como dizem. Mas, Luiz, como a gente quer levar, né, essa informação e esse mundo tão extraordinário que a gente está falando para as pessoas, e para elas darem o primeiro passo, vamos ser assim, na prática, como que começa um investimento? E também para não esbarrar nessa questão, é comum, precisa ter muito dinheiro para investir? Qual seria o primeiro passo para a pessoa começar o investimento, na tua opinião? Bom, eu vou responder, você me corrige no percurso, né? Assim, tem duas formas. Tem a parte operacional mesmo, né? Como, né? Não é... Pra quem não conhece muito, você não compra um Bitcoin aqui com ela aqui, né? Então, você abrir primeira coisa, eu acho que você tem que encontrar uma corretora, abrir uma conta numa corretora, que é de graça. Você não precisa fazer aporte nenhum, né? Inicialmente. E aí, feito isso, você já tem a condição de comprar algum ativo. E aí vai depender muito do perfil, né? Do perfil. Acho que o perfil é o que mais... É o primeiro... Você tem que saber qual é o teu perfil. E não é bobeira, não é... Você precisa saber onde você se sente confortável. Por exemplo, eu não me sinto confortável em renda fixa. Eu, Luiz Fernando, não me sinto. Eu adoro o risco. Né? Eu tomo risco calculado, mas eu adoro tomar risco. Tanto que nas empresas a gente toma risco. Mas tem gente que já não se sente mais confortável. Talvez uma renda fixa seja mais agradável. Exatamente. E não quer dizer que um é melhor que o outro, que no Brasil os dois é ótimo. Inclusive, as pessoas que começam a investir, geralmente começam pela renda fixa, que não tem um perfil arrojado mesmo. Então, para o pessoal assim entender, a gente tem produtos, né, no mercado de renda fixa, que tem os pré-fixado, pós-fixado, que investe com previsibilidade de retorno.
certo? Então não vai sofrer a volatilidade no Nada. mercado, Você não sabe- vai oscilar. Você sabe exatamente o quanto você vai colocar dinheiro, o quanto você vai receber de volta, qual é o prazo que você vai receber de volta, o quanto de imposto você vai pagar. Não tem risco nenhum. E outra, você melhor do que eu sabe, com R$30 ali você já consegue. Já começa. Já começa a E mexer os o doce. produtos de renda fixa no mercado, entra esses que todo mundo já deve ter ouvido falar. CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, né? Tem muitos produtos de renda fixa que são ofertados, inclusive no próprio aplicativo do banco. Você Exatamente. consegue investir ali alguns reais em segundos, E no direcionar para os produtos. E no Brasil, você tem uma vantagem que nós estamos para a renda fixa no melhor momento. Porque a Selic está alta. A Selic está alta. E a expectativa teve até um dos grandes bancos do Brasil estimando que pode chegar a 15. Então, quer dizer que ainda é um bom cenário. É um bom momento para Você investir pode colocar em pouquinho renda fixa. e Já dobrar. vai- E dobrar. E dobrar. Aí o brasileiro, eu vou puxar a orelha, aí ele coloca 30, aí ele dobra, ele olha e fala, cara, eu tenho R$60, nossa, eu dobrei. Ah, mas eu não vou investir mais não, porque só tem 60. Então, assim, é proporcional ao quanto você coloca. Então, a vantagem está em você se manter fiel ao plano. Então, coloca 30, depois põe mais 30, aí dobrou, vai ter 60, agora você põe mais 30, você tem 90. Uhum, é E a daqui a constância. pouco você olha assim, caramba, olha quanto dinheiro eu tenho em curto prazo. E, às vezes eu me surpreendo, eu coloco, como tá meio no automático, então eu já separo, ó, vai tanto para cá, tanto para lá, eu já tenho as minhas carteiras pré-montadas, às vezes na correria eu só mantenho elas, daqui a pouco eu olho uma carteira e falo, olha como essa carteira rendeu bem, olha quanto eu tenho de dinheiro aqui, e aí eu tomo outras decisões. Então, esse é um tipo de investimento que eu considero de renda fixa para iniciantes mesmo. E mesmo antes de investir, é legal entender. Tem tanto conteúdo hoje na internet. A gente está aqui, a gente não vai entrar detalhadamente em cada produto, senão ficaria muito longo, o que é cada um deles. Mas eu acho que um ponto de partida para começar a investir seria olhar para esses produtos. Se eu estivesse começando hoje, eu olharia para a renda fixa como... Você não é um tipo de indicação, mas eu vou ler o que o Luiz Fernando faria, né? Se eu tivesse lá R$100 hoje, eu iria para renda fixa, um tesouro Selic, deixaria lá e criaria um plano para que eu pudesse todo mês aportar um pouquinho. Você pode comprar fracionado, você não precisa nem... Acho que você vai diminuindo ali. Ou é que o tesouro Selic, eu acho que ele tá 108, eu acho que você vai ter que ter no mínimo para comprar. Mas você tem outro lá de 15. Tem 8, uns 7 com menos. reais. E aí depois, eu acho que com o tempo vai diversificando. Porque daí a gente entra na renda variável. Por que a gente fala, eu penso, né, como Cíntia, num segundo momento. Vai ter pessoas que, assim como você, tem um perfil arrojado, que gosta de sentir a emoção, gosta de sentir o movimento do mercado e tá tudo bem, porque entende isso. Isso foi muito perfeito. Eu já apanhei bastante, né? Eu porque perdi não é muito. só mar de flores, não. Quando eu comecei na renda, no mundo do investimento, eu fui para renda variável primeiro. Mas por quê? Porque eu não conhecia. Eu estava dando aula de contabilidade para um curso de economia e um professor de economia chamado Lelter me chamou e falou assim, me ensina o que é essa análise das demonstrações aí. Eu falei, mas por que você quer saber? Porque eu investo na bolsa. Eu falei, então, mas você tem que me ensinar a investir na bolsa. A gente fez um acordo ali. Porque quem investe muito tempo na bolsa, a contabilidade faz um tipo de análise que é a análise fundamentalista. Então, para comprar um ativo, ele olha o EBITDA, ele olha vários indicadores financeiros que a contabilidade é o alicerce para isso. Isso. Então, mas só que daí que ele me ensinou ir no home broker e comprar a ação. Tanto que eu comprei, a primeira ação que eu comprei foi Gerdau. Paguei, na época, acho que 12 e vendi por 3. Perdi dinheiro com ela. Mas foi ali E que eu se tivesse comecei. deixado até agora, você já fez o... Não, nem olha, nem olho, nem imagino. Porque foi bem pouquinho, mas... Pô. Então é porque, assim, precisa ter esse conhecimento de mercado. E, assim, a renda variável, então, entra bolsa de valores, ações, fundos de investimentos, os criptoativos, né, as criptomoedas, que eu sempre falo, precisa entender o fundamento do ativo. A gente vai ter até o próximo episódio, a gente vai se aprofundar no mundo de ativos digitais, criptomoedas, e vai explicar um pouquinho mais sobre esse universo.
Mas as pessoas precisam entender onde elas estão entrando e o que vai deixar elas confortáveis com o investimento. Eu sempre falo assim para os meus clientes, eu quero que vocês invistam e durmam à noite. É isso aí. Eu quero levar uma solução e não mais um problema, porque todo mundo é cheio de problema na vida, né? Então vamos com a solução. Eu sou viciado, assim, eu compro meus ativos, eu deito e eu não durmo, porque eu queria ter mais dinheiro. Nossa, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia comprar mais aquilo. Então eu fico imaginando como seria o cenário. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que os jovens de hoje têm uma vantagem discrepante, né? Pelo menos quando eu comecei. Pô, todo mundo tá com o celular na mão aqui, ó. Antigamente não tinha o celular. A informação tá aí, né? A gente pesquisava as coisas na Barça. Não, é isso aí. Não, o livro, né? Tinha enciclopédia na biblioteca da Barça, que era aquele monte de livros, tinha que pesquisar. Você lê, não entendia nada. Lê 5 vezes para conseguir entender alguma coisa. Hoje você tem um monte de canal bom, um monte de influência. Cara, graças a Deus, eu conheço um monte de amigos que são professores e influencers. Então, hoje é muito mais fácil de você encurtar a curva de aprendizado, de você encurtar para saber aonde você está entrando. A partir dali que você entendeu, aí você precisa ter um estudo seu, específico, para onde você quer ir e aonde você se sente confortável. E se focar em fontes seguras também, porque o que eu vejo também existe muita informação no mercado mesmo, na internet. Ruim, né? Ruim. Você não vai falar, mas eu falo. Muita gente ruim, muita gente mau caráter, picareta, tome cuidado. Que na verdade não está passando informação para o bem das pessoas, mas sim benefício próprio, querendo vender alguma coisa. Então o que eu vejo também, Luiz, é muito isso. As pessoas às vezes têm medo de investir porque vai procurar informação na internet e não sabe nem onde procurar, onde tem informação segura. Isso está acontecendo cada vez mais. Exatamente. E aí, às vezes, tem o azar de cair em um ou outro ali. Galera, assim, ó, você é uma assessora, vai saber mais do que eu, mas eu vou dizer o que eu vejo dentro das minhas empresas. A gente ofereceu mais de 5%, esquece, sabe? Ofereceu rentabilidade, já não é legal. O cara tem que te ensinar. A rentabilidade você vai identificar. Vai ver se dependendo do mercado tem uma alta rentabilidade, tem mais risco, tem menor rentabilidade, ou vai variar, mas assim, tem que tomar cuidado. Tem que faço 10% ao mês, esquece. Fixo, né? Todo mês te entrego 10%. Renda variável, eu faço 10% fixo, esquece. Não tem como, não existe. Não faz sentido. A gente sabe que não. Não faz sentido. Então tome cuidado, porque realmente tem bastante... E aí, pô... Eu prometi que eu não ia falar mais sobre isso, mas já que a gente tocou no assunto... o Brasil... cuidado com apostas, assim. Não é mercado, sabe? Aposta é aposta. Você pode ganhar ou perder. Você tá verdadeiramente apostando. E perde tudo. Hoje tem apostas esportivas, mas tem outros tipos de apostas Sim. que a galera insinua que é mercado financeiro e não é. Agora, no mercado financeiro, você tem um plano. E esse plano ele vai ser seguido para você ter isso no final. Tem base, tem garantia, tem respaldo, tem segurança, liquidez, tem fiscalização, regulamentação. Exatamente. Né? Mas então, falando assim, para quem quer começar a investir, eu acho que o primeiro passo é isso. Primeiro, hoje em dia tem vários portais que tem teste do perfil do investidor, né? A gente tem isso disponível para a pessoa identificar. Senão você vai abrir uma conta em qualquer corretor, ele já vai pedir. Acho que até critério de para você abrir a conta já tem um critério ali para você poder ter o seu perfil. Isso, para começar a investir. Então, identificar o perfil do investidor, estudar, ler um pouco sobre o mercado e dar os primeiros passos, nem que se for com pouco. Exatamente. E se a pessoa se sentir insegura para fazer sozinha, existem profissionais no mercado para ajudar. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero me alimentar melhor, eu vou procurar um nutricionista. Eu quero fazer academia agora, vou contratar um personal. Enfim, tem profissional para todas as áreas. E a gente precisa. Quando fala de finanças, fala, não, vou fazer sozinho. Pode até conseguir, mas o caminho é mais longo, às vezes é mais árduo. As pessoas não estão com tempo suficiente para estudar como deveria sobre o mercado. Ou ele faz tudo certinho, mas ele erra em ele entrega tudo. Porque não tem uma boa gestão de risco. Agora, antes de até pensar no investimento, acho que tem um passo que é a reserva de emergência. Fundamental, né? O que você acha? O pessoal faz reserva de emergência? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é essa reserva de emergência? Olha, eu vejo... É que hoje os clientes que me procuram já são uma galera mais madura, assim. Mas quem começa, geralmente eu faço essa pergunta, né? Eu, como eu cuido do patrimônio, faço a gestão do patrimônio deles, a primeira pergunta é assim, cara, mas cadê seu fundo de emergência? Ah, Luiz... Não, eu não preciso, né? Eu oriento sempre que tem. O que é o fundo de emergência? O próprio nome já diz, né? É você ter um saldo bancário, você ter um valor num lugar específico que tenha liquidez. O que é liquidez? Você precisou, você
Você consegue sacar. E você utiliza dele para não precisar mexer nos seus investimentos caso aconteça alguma coisa. Eu vou dizer o que o Luiz Fernando faz. Por exemplo, eu tenho meu fundo de emergência, eu tenho poupança. Para que é minha poupança? Eu fui no restaurante com a minha esposa queria ir no restaurante ontem. Meu filho teve jogo de bola, vamos sair em tal restaurante, vamos. Eu acho que a gente estava com um pouco mais de fome do que a gente imaginou. E ela foi no cardápio, ela foi, eu quero esse. Aí tava eu, a esposa e 2 filhos. Veio um mundo de comida. Aquele banquete. Aí eu quero para gastar R$100, gastei R$400. Então, como eu não deixo muito saldo em conta corrente, eu tenho lá um pouco de dinheiro na poupança que é para cobrir esses rolês que eu faço. E eu tenho outros que é meu fundo de emergência, onde ele tem uma liquidez de 2 dias. Então, eu vou precisar de 2 dias para que esse dinheiro possa vir estar apto a utilizar. Mas é você ter um saldo, não fugindo. O fundo de emergência é você ter um saldo para que você possa cobrir pelo menos o mais importante da tua vida, ali, os gastos mais importantes, de no mínimo 3 a 6 meses. É isso. Que é aquilo, né? Alimentação, a moradia, saúde. Eu perdi o emprego, aconteceu alguma coisa aqui, eu tenho aqui, vou pagar meu aluguel, as escolas das crianças ainda eu consigo por 2, 3 meses, a alimentação está garantida, um plano de saúde, né? Ou menos, se né, não tiver, depende do padrão de vida de cada um, né? Mas é o básico, você tem que ter para cobrir o básico, para que você possa ter aquele, caramba, eu perdi o emprego, aconteceu alguma coisa aqui, mas não, eu tenho 3, 4 meses para respirar, encontrar um caminho antes de eu E não se endividar mais, né? Porque pode ser que a pessoa comece a emprestar dinheiro, aí vem uma dívida. Então, essa organização e o planejamento, ele é fundamental. E aí, ele também blinda os teus investimentos. Sim. Porque se você tem um fundo de emergência, você não vai tocar tão rapidamente naquilo que está programado para 10 anos, 15 anos. E isso para longo prazo. Exatamente. Inclusive, quem fala, mas como construir uma reserva de emergência? Até o próprio investimento pode ajudar a construir. Né? Você coloca no investimento que tem a liquidez, por exemplo, um CDB, e para o pessoal de casa assim, não associa a palavra liquidez, é quando você tem o dinheiro disponível em curto prazo, a hora que você precisar. É o líquido, né? O dinheiro está ali disponível para você sacar quando precisar. Não precisa depender de prazo e tudo mais. Então, para construir... O que compra imóvel não tem, né? Não tem. O imóvel não... A baixa liquidez. Ontem tá falando... Pô, mas você tem aquele apartamento lá, o apartamento que eu falei de ontem. Mas tem ainda? Tem. Por quê? Porque não vende. Não vende. Eu já baixei o preço 5 vezes, não vende. Não vende. Esquece. O cara me ofereceu galinha, papagaio, eu tô pegando. Porque não vende. Aí você começa a baixar o preço. Aí eu vou perdendo dinheiro. Vai. Porque não tem liquidez. Então eu falei, não, deixa lá. Dá alugado. Meus filhos que assumem esse elefante branco depois. Não tem o que fazer. Porque daí você investe, você vai tendo liquidez, não tem, você precisa vender, e aí o que você ganhou talvez na valorização, você vai deixar para conseguir vender, para poder desfazer do imóvel. Exatamente. Agora, quando é uma venda pensada e não para suprir alguma emergência, eu até costumo fazer assim, tá? Quanto que você vai ter que deixar, né? Quanto você vai ter que perder de valor ali do valor do imóvel. Então, vamos calcular isso com investimento, em quanto tempo você recupera. Existe também essa forma de olhar, que às vezes a pessoa fica com dor no coração de vender e deixar um pouquinho para trás, mas às vezes em 1 ano, 2 você recupera. Esse é o meu plano. Então... eu baixo o valor, até tanto eu vendo. Mas, Luiz, você vai perder 30, 40 mil, não dá nada. Eu recupero isso depois. Hoje, com a experiência que eu tenho, acabo recuperando. Isso é legal. Agora, vamos falar de risco, né? Porque eu acho que um dos principais... obstáculos para as pessoas investirem, onde trava um pouco é a questão de risco. As pessoas têm muito medo de perder, insegurança, e até existe, né, nas finanças comportamentais, que a proporção do sentimento de quando a pessoa perde o dinheiro, a tristeza, a frustração, ela é muito maior se comparado com a alegria de quando ganha. Ela pesa muito mais. Você acabou de perder 10 mil reais. A pessoa vai sofrer aquilo por mês. Você ganhou 10 mil reais. Vai ficar feliz, mas a proporção é muito diferente. Porque mexe com a ambição, né? Porque daí na cabeça, se eu ganhei 10, eu vou ganhar 100. E aí ele começa... já tá ganho, beleza, agora eu vou curtir. Agora eu perder dói muito mais. Dói. Então, quando a gente fala de investimento, não existe 100% de segurança. Existe risco, certo? Então, como minimizar esse risco, na sua opinião? Lá no escritório, a gente fez um estudo
E uma das informações que veio é qual o motivo que alguns investidores saem da bolsa, ou os que não entram, ou os que têm medo de investir, por exemplo, fora do Brasil. E a gente percebeu que o medo ele está associado não a perder o dinheiro. Então, perder o dinheiro é um dos sintomas, mas assim, ele tem medo de perder o dinheiro, ele tem medo de estar fazendo uma coisa errada, ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de ser preso. Se eu abrir uma offshore lá fora, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Eu não sei como que eu pago um imposto. A questão contábil mesmo, né? Tributária. É uma área que eu atuo. Então, assim, o medo ele vai de várias formas. Então, eu acho que o medo de você... O medo de... os jovens... A gente fez um estudo que eu achei bem legal. O medo de perder o prazer momentâneo. Assim... eu poderia colocar aqui, cara, mas se eu tiver um rolê no final de semana agora e esse dinheiro tá aportado lá? Então ele tem até o medo, foi trilhado até o medo de ele perder o prazer momentâneo. Então, nós vamos ter que identificar, e aí vai de perfil mesmo. Lá no escritório a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza para contratar que chama o Enneagrama. E ele é bem legal, que ele identifica o perfil comportamental de cada um. E a gente consegue identificar até quem tem mais medo e quem não tem mais medo. Então, eu acho que o medo, ele só vai acontecer se você se aventurar. Então, se você estiver seguro, buscar conhecimento, que não precisa, não é para ler 50 livros, não. Cara, é 1 ou 2 vídeos, você vai vendo, vai abrir a conta na corretora, fala com um assessor de investimento, fala com um contador, fala com um economista. Você tem hoje grupos de WhatsApp, e ele vai direcionando você vai acabando perdendo o medo por falta de... O conhecimento é que dá mais medo. Quando você começa a conhecer, começa a ter mais... mesmo se eu perder, eu acho que tá tranquilo. O medo desconhecido mesmo, né? Eu acho que existe 2 formas, né, de vencer o medo. A primeira é entendendo onde você está investindo e os riscos que tem esses produtos. As garantias que também tem, então tem produtos com mais risco, com menos risco, tem produtos com garantias, tem outros sem garantias, né? Então entender, se perder, vou perder quanto, até que ponto, né? Trabalha com algum stop ali para não perder tudo. Enfim, tem várias formas de analisar o risco, o retorno e a estabilidade do que está investindo. E o outro ponto é saber aonde está investindo. Porque a gente está vivendo em momento que tem golpe de todas as áreas, todas as coisas, de todas as formas. Que nem você falou das promessas dos jogos, de apostas, mas também tem muitos golpes no mercado. E as pessoas têm medo de cair nesses golpes. Muitas pessoas caem nesses golpes. E tem uma outra coisa também que pode gerar frustração e acaba gerando medo, porque o medo ele é associado ao que ouviu, né? Não, eu ouvi que o João perdeu tudo na Bolsa de Valores. Aí vamos ver o que esse João fez. Né? Aí ele vai estar fazendo especulação no mercado, tá fazendo day trade, operando com alavancagem, sem saber o que está acontecendo. Então eu acho que tomem cuidado para o que você vai fazer não se vender ilusão. Eu tenho muito amigo que faz muito dinheiro no day trade, mas os caras são fora da curva. 95% dos traders perdem. Mas por quê? Porque vão especular, não sabe nem ainda o mercado, quer fazer day trade alavancado. Então, eu faço day trade todo dia. Eu sou apaixonado. Mas não comece por ali. É menos risco se você colocar numa renda fixa, uma ação, numa criptoativo que tem aqui já um lastro, um fundamento, você consegue ter mais tranquilidade. Aí você vai caminhando. Como se você nunca dirigiu. Aí você pega um carro para dirigir 1.0. Daí do nada você quer pilotar uma Ferrari. A chance de você bater é muito grande. Principalmente se você não tiver medo, né? Você vai querer acelerar, você vai acabar batendo o carro. Então, assim, eu acho que você tem que saber que o mercado existe em inúmeras situações. Você pode investir em várias coisas, você pode operar em várias formas, você pode ter várias situações onde você pode rentabilizar. Seja a curto prazo, especulação, você tem mercado de opções, só que você tem situações que são com grau máximo de risco e tem situações que tem grau médio de risco, mesmo em renda variável. Então aí você vai ter que só ponderar onde você quer colocar o pé. Por isso que a gente não consegue falar de investimento sem falar de diversificação. Não tem como. É sempre assim, então é diversificar desde produto, prazos de investimento, é muito bom diversificar, e local onde investe. Exato. Instituição. A diversificação, por exemplo, vai de estratégia. Não sei se a gente vai poder entrar assim, mas, por exemplo, no mercado à vista de ações, por exemplo, eu faço a minha diversificação. Por quê? Porque se eu colocar tudo no segmento de bancário, se der alguma crise bancária, eu estou ferrado. Se eu colocar tudo no setor de
mineração, então a gente vai... Tem várias empresas, eu vou pulverizando aqui. Isso é um fator. O fator é você também não diversificar, mas ter atenção aonde você vai operar. Então, renda fixa é a porta de entrada. A gente falou sobre isso. Segundo passo, eu iria para o fundo imobiliário ou ações. Se eu for para o fundo imobiliário, o terceiro passo seria ações. Se eu for para ações, o terceiro passo será o fundo imobiliário. Depois eu vou em umas situações mais arriscadas, como o mercado de opções, mercado a termo, day trade, aí que são especulações mais complicadas. Vamos explicar para o pessoal de casa alguns termos, para quem não conhece. Day trade, o que é? Day trade é, conceitualmente... Agora eu vou na minha, porque eu vou parecer ser inteligente, galera. Eu adoro essa pergunta, que daí eu vou achar que sou inteligente, mas não sou não. Abertura de posição, fechamento de posição no mesmo dia, com a mesma intermediadora, a mesma quantidade de contrato. O que significa? Comprei e vendi no mesmo dia. Então eu comprei determinado ativo, você pode fazer qualquer ativo, comprei e vendi no mesmo dia, isso é um day trade. E o mercado à vista? O mercado à vista é só o mercado de ações. E o mercado futuro? Esses são contratos futuros, que aí nós temos... mercado de opções, mercado a termo, você tem que estar mais aprofundado, porque é bem mais complexo. É porque o mercado oscila. Pensa comigo, o mercado oscila. Ele oscila em minutos. Só que imagina assim, você comprou um ativo a R$10, chegou no final do dia ele está a 3. Você fala assim, nossa, eu perdi dinheiro pra caramba. Se você faz day trade, não tem muito o que você fazer. Agora, se você está no mercado a longo prazo, eu comprei a 10, ele veio a 3, passar 30 dias, ele está a 30. Você fala, nossa. Porque acontece. E aí você vai ver que o mercado ele tem essa... a gente fala que os tubarões vêm, dão aquela limpada nos stops de todo mundo e depois o mercado anda. Então, quando você tem uma estratégia a longo prazo, é mais fácil não perder dinheiro, porque a oscilação ela é menor do que no day trade, que ela é muito rápida, né? Então, é muito... Você posiciona e ali daqui a pouco já andou 10, 15 pontos para trás. Se não tiver... Aí, um outro fator é você estar trabalhando alavancado. Que é? Que é você, por exemplo, você tem um contrato que custa... R$25 mil, você está operando ele com R$100, porque a corretora está alavancando você. O problema é que ela está te dando o direito de operar com contratos pesados, só que qualquer movimentação, ele te tira do jogo. Aí é o que muita gente perde também. É onde perde muito dinheiro, porque você está trabalhando com dinheiro que você não tem. Não tem. É como se fosse emprestado. Exatamente. Só que você está trabalhando com um dinheiro que não é teu, ele permite... Só que a tua margem é pequenininha. Então, qualquer oscilada com contratos grandes, você não tem como, você perde. Então tem que ter muito conhecimento para operar nesse mercado. Agora, muitas pessoas gostam e é mais tranquilo investir em ações que têm dividendos, né? Que é uma renda passiva também. É uma estratégia. A longo prazo. Assim, ó, quem ganha dinheiro mesmo, para mim, é longo prazo. Eu, como contador, Pô, vamos voltar então lá nos nossos pais. Por que mandava comprar imóvel? Você comprava imóvel a 100, daqui a pouco ele estava custando 200. Então, mas era de um dia para o outro? Não. 10 anos, 15 anos, 30, você comprava lá o loteamento, você não tinha nem asfalto. Daqui a pouco você asfalto, você não sei, e sai a escola perto, pô, agora deu um bom, aí você vendia. Então, é a mesma lógica. Você compra hoje uma ação hoje, daqui 10, 15 anos, você vai ver que ela tá com uma situação bem mais favorável. Só qual é a vantagem? O terreno ele te dá despesa, custo. Tem que cortar o mato, IPTU, tem que tomar cuidado, você vai ter que cercar ele para não ter alguém pode invadir, vandalismo. Quando você compra ação pensando em 15, 20 anos, ela tá todo mês te pagando determinada ação, ela vai ser trimestral ou anual, ela vai te pagar um valor porque você se tornou sócio daquela empresa e como sócio, como acionista, tem uma participação no resultado dela. E todas as empresas estão no bolsa, pouco pode dar prejuízo. Em resumo, assim, o que é o investimento? É uma forma de você construir um capital aos poucos, ter tempo, usar o tempo a seu favor, que tem os juros compostos para fazer esse capital crescer e construir uma renda passiva. Exatamente. Para quê? Para você poder usufruir da vida, né, na aposentadoria, realizar seus sonhos. É ter uma renda que você não teria trabalhando. É algo extra que vem para você. Eu não sei se a gente conseguiu ser claro, mas eu pensem assim, ó. Você tem duas formas de você ganhar dinheiro na bolsa. Uma é você aportando e do dinheiro que você colocou por N fatores, seja por um índice específico, porque houve uma valorização, houve um declínio de taxa de juros ou aumento de taxa de juros, sempre tem algum motivo que pode fazer que aquele valor aportado ele possa se valorizar. Então eu coloquei um valor
E a minha expectativa é que desse valor ele aumente. Vai aumentar. Quanto mais tempo você deixar, ele vai aumentar. O segundo plano de ganhar dinheiro na bolsa eu também estou na expectativa que daquele ativo ele vai se valorizar, só que um ativo que me paga uma porcentagem por estar nele. É um ativo que, assim, pô, já que você veio aqui comigo, nós vamos dar um pouquinho de dinheiro para você. Então, aí entra a renda passiva. Então, eu posso ganhar na valorização do ativo e na rentabilidade dele, e eu posso ganhar em determinadas situações, no mercado de ações ou fundo imobiliário, esses dividendos, ou no caso do fundo imobiliário, os rendimentos do aluguéis que vai estar alocado, e ele é isento de imposto de renda, então eu tenho uma renda passiva. Eu estou dormindo e está pingando dinheiro na minha conta. Todo mês eu entro lá, como eu fiz uma carteira para ver de renda passiva, eu tenho renda todo mês. Olha só, eu criei, de todo mundo. Eu vou comprando ativos que ele paga. Esse paga em janeiro, esse paga em fevereiro. Você vai pegando e fui montando e a gente recebe todo mês. E já que você falou sobre imposto de renda, para a gente fechar com chave de ouro, que é uma das suas especializações, depois a gente puxa para um outro episódio. Na verdade, a gente não falou nada específico nisso. A gente conversa pra caramba, a gente não falou nada que foi acordado. Não, mas para não ficar muito longo, e acho que a cereja do bolo para ficar tudo certo, a pessoa ter uma paz e uma saúde financeira boa, também cuidar do imposto de renda, né? Cuidar do imposto de renda, cuidar do patrimônio mesmo, né? A gente precisa entender que não é questão de investir na bolsa, não, pô. Tem vínculo empregatício, você está pagando imposto de renda, você vai estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Comprou um terreno, vendeu, vai ter o ganho de capital, vai ter que pagar também. Mas eu acho que a parte de tributação, a parte do imposto, para quando você é investidor, é você entender que você é como se fosse um autônomo. É você que vai precisar cuidar dele. Já que você entrou na minha área, né? Por exemplo, você tem um vínculo empregatício numa empresa. A empresa faz o cálculo, ela gera guia, ela faz o pagamento, ela desconta de você e depois te dá um relatório informando, vai lá na sua declaração e informa esse valor aqui, tá tudo certo. Não tem trabalho nenhum. Quando você é investidor, você vai ter que fazer todo esse trabalho porque não tem a empresa. Então, com isso, existe vantagem e desvantagem. A vantagem é que o poder está na sua mão de você tomar as melhores decisões. Você vai fazer um melhor planejamento tributário, vai utilizar de benefício para também ganhar dinheiro na bolsa. E a desvantagem é quando você não dá atenção e depois pode ter algum tipo de penalidade. Né? E é legal contar com um profissional também, porque tem várias estratégias, né? Porque às vezes paga impostos necessários, tem como fazer algum planejamento ali para ter menos tributação. Né? Hoje não existe nenhum lugar que não seja a bolsa, na pessoa física e na pessoa jurídica, que você tem mais benefícios fiscais. Você vai pagar menos imposto, você tem a oportunidade de abater prejuízo, você tem um monte de situações isentas que você leva vantagem. O maior investidor do mundo é o Warren Buffett. E o livro dele, a forma de Warren Buffett investir, ele fala que ele só se tornou o maior investidor do mundo, ele só se tornou multimilionário porque ele utilizava de benefícios fiscais da pessoa física para poder aumentar a probabilidade de ganho na Bolsa de Valores. Olha só. Inteligência, né? Ele é fora de série. Eu sou isso é estratégia mesmo, que é unindo profissionais da área que vai ajudar a pessoa ali a ter sucesso nos investimentos. Eu acho. Luiz, então é isso. Eu quero agradecer. Acho que eu falei demais, né? Não, a gente vai se deixar, a gente precisa marcar um outro dia. Eu sou apaixonado, né, por isso. Então. Fala suas redes sociais pro pessoal seguir. Você tem canal no YouTube, você tem um Instagram que, assim, tem muita dica legal e eu sei que vai ajudar bastante gente. Obrigado. A nossa rede é @contador_do_trader, né? Então, @contador. Hoje fica mais fácil, dos nossos fakes morreu tudo, porque a gente tem agora o verificado. A gente tem um monte de fake. Então, no YouTube também, @contador_do_trader. Essa é a marca que fala mais do mercado financeiro para pessoa física, né? Mas a gente tem a CLT Company, que é para... A gente atende escritório autônomo, bancos digitais, a gente faz a contabilidade mesmo na sua essência, a escrituração contábil de pessoa jurídica. Nós temos a IRCal, que é a nossa calculadora, uma das únicas calculadoras de criptoativos do Brasil e fora. Que legal! A gente também tem a CLT Educação, que é onde eu dou mentoria para contadores que querem entrar nesse mercado. Tem bastante coisa lá. Tem bastante coisa. Mas @contador do trader, você vai encontrar a gente. E aí vai encontrar todos os contatos, os links das outras empresas também, né? Vai ter acesso. Para mercado financeiro, @contador do trader, vai ter bastante dica mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a importância do investimento, que a gente tenha conseguido, né, passar aí algumas instruções para os primeiros passos. O importante é começar. Contem sempre com a ajuda de profissionais também. E acompanhem toda segunda-feira no portal da Tarobá
o podcast Cintia Invest. Compartilhem o link, já deixam lá favoritos para sempre chegar a notificação quando tiver um episódio no ar. E espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada!